Para tudo! Se você acha que vida e missão se trata apenas de viajar para outro lugar para levar o evangelho ou viver integralmente para um ministério, você entendeu errado. O que é viver em missão? Vamos para a vinheta. Olá galera, eu sou o Vinícius Perobelli e sejam bem-vindos a mais um vlog YesIs. E para quem ainda não sabe, o YesIs é um projeto multiplataforma que existe para inspirar, engajar e treinar cristãos do mundo inteiro a compartilharem sua fé de forma contextualizada e descomplicada. Nós somos uma comunidade interdenominacional que estamos presentes em mais de 33 países, unidos para levar o evangelho através dos meios digitais. Então eu já quero começar esse vídeo convidando você para se juntar a essa comunidade. Para saber mais, inscreva-se aqui no nosso canal e vamos viver a vida em missão. E falando nisso, o que significa esse negócio? O que é vida em missão? Se você imaginou ir para outro país, abandonar o seu emprego e viajar, ir para uma tribo, ir para o interior do país, ou viver 24 horas por dia no ministério, não é isso ainda. Muitos de nós ainda acreditamos que missão se resume apenas a essa ideia de expansão geográfica, algo a se fazer num lugar bem distante. Só que parte dessa visão não se ajusta mais no século XXI. Vinícius, você está dizendo que isso não é missão? Não, gente. Se deslocar para outra cultura ou para uma outra realidade social a fim de fazer discípulos de Jesus é missão sim. Mas eu quero ressaltar aqui para vocês duas coisas muito importantes. Uma, que todo cristão carrega em si o caráter missional como identidade e não como função e tarefa. E dois, que no século XXI as culturas estão cada vez mais misturadas e as fronteiras são diferentes e a gente precisa entender como desempenhar essa nossa identidade nos dias de hoje. E sabe qual que é o problema disso? Dessa crença de que missão é apenas ir para lá? Acabar acreditando que a missão é um evento, ou uma regra, ou um dever de algumas pessoas apenas, sabe? Aquele missionário de lá, bem longe. Esse pensamento bate de frente com a verdade bíblica sobre o papel da igreja, que é eu e você nesse mundo. O livro A Igreja Missional na Bíblia, de Michael W. Goen, que por sinal é um livro essencial para a gente entender de uma vez por todas o que é viver em missão, o autor diz assim: na sua melhor definição, missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência da sua identidade, à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Só nesse trechinho a gente entende que missão não é uma das tarefas da igreja, e sim a própria essência dela, a própria identidade, e que essa igreja não é uma denominação, uma instituição, é um povo atemporal. Um povo que vive a vida conforme assume o seu papel na história que Deus está contando para o mundo. Vivendo a missão de Deus para o mundo, ou seja, a missão não é da igreja, nem minha, nem sua, é a missão de Deus. Mas vamos lá para a Bíblia? Israel foi um povo escolhido para ser vitrine, o povo que contaria a história de Deus para o mundo, ou seja, viveria em missão. Da sua descendência veio Jesus, que cumpriu a missão de Deus e escreveu esse lindo desfecho de uma história que ainda está sendo contada. Mais tarde, a gente vai ver lá no livro de Pedro um relato sobre essa identidade que a igreja, ou seja, todos aqueles que creem em Deus através de Cristo carrega. Lembra? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo que todos aqueles que creem em Cristo carregam essa identidade. E isso é da hora pra caramba, gente. Mas só se torna verdade se a gente entende a nossa missão aqui na Terra, que, como diz aqui, anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Entendeu? Eu e você carregamos, assim como Israel, por causa de Jesus, essa identidade de mostrar Deus para o mundo. Mas como assim mostrar Deus para o mundo? O modelo perfeito de como ser igreja e como mostrar Deus para a sociedade, a gente encontra lá no livro de Atos. E eles impactaram bastante a sociedade daquela época. E foi de uma forma muito simples, por sinal. Não foi mostrando poder político ou querendo se parecer com a cultura da época. Foi tendo uma conduta absurdamente diferente. Se liga. Numa época onde a vida humana não valia nada, a igreja de Atos oferecia abrigo, auxílio e cuidado para as pessoas.
partia-se o pão. Numa época onde a imoralidade sexual era absurdamente comum, esse povo levava um estilo de vida digno, santo, que não abria mão da dignidade humana. E numa época onde a polarização movimentava a opinião pública, a igreja estava vivendo muito além das polarizações. Ela não se moldava com as regras do sistema e nem precisava se impor com violência. Ela vivia o que pregava. Ela praticava justiça. Por isso ela se espalhou rapidamente e a sua fama também. Mas eu te pergunto, nos dias de hoje, as coisas estão diferentes daquela época? Pensa comigo, falta de respeito com a vida humana, egoísmo, imoralidade sexual, polarização. O protagonista da igreja de Atos é o próprio Espírito Santo. Por isso que aquela igreja se destacava tanto, porque ela vivia segundo a vontade do Espírito Santo. Nós somos um povo em missão, igualzinho Israel, igualzinho a igreja de Atos. Por isso, levamos essa vida em missão. Isso é ser cristão, gente. Não porque merecemos, mas porque por bondade recebemos e com bondade queremos repartir. Então, viver em missão é viver a vida de forma intencional. Não importa se estamos em outro país, uma outra cultura, se vivemos integralmente para o ministério ou se somos um trabalhador comum, um estudante. Viver em missão é agir, falar, demonstrar o caráter de Jesus na nossa vida diária, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas da sociedade. Ou seja, galera, não importa quem você é, não importa de onde você veio, o seu grau de escolaridade, se você tem ou não uma profissão, se você é estudante, professora, motorista, vendedor, artista, médico, ou seja, não importa qual que é a sua função. O que importa é que você pode exercer em plenitude a sua identidade missional, sendo intencional e mostrando Cristo. Sim, você que está me ouvindo pode viver a vida em missão. Resumindo, viver em missão é estar conectado com Deus da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E não apenas aos finais de semana indo numa igreja. Mostre Jesus aí no seu dia a dia. Deus está contando a história dele para o mundo. E eu te pergunto, você quer fazer parte disso? Então começa agora, não espera mais e não crie expectativas em sonhos, ideias e missões que são até legais, são da hora. Mas será que Deus quer que você faça isso agora? Eu sei que a gente foi ensinado a viver a nossa fé em quatro paredes, mas Deus está na sua palavra convidando a gente a viver a nossa fé de forma pública e convidando a gente a fazer parte de um povo grande, dessa nação santa, ou seja, acabar de vez com o individualismo. E para terminar, a gente do Yazis tem algumas dicas de hábitos que vão te ajudar a viver e se manter vivendo a vida em missão. Passo 1. Leitura bíblica. Sem ela é impossível você entender o antes, o agora e o que vai acontecer. Ouça a voz de Deus quando você está lendo a Bíblia. Medite na palavra e deixe a palavra ler você. Passo 2. Oração. Relacionamento e comunhão são um sobrenome de Deus. Se você quer conhecer Ele de verdade, você precisa se dedicar nesse relacionamento. Então, quanto mais tempo você passar orando, conversando, se relacionando com Deus, mais você vai ficar parecido com Ele. Passo 3. Adoração. Agradeça. Tenha o hábito sempre de agradecer e de louvar, de ser grato, de adorar. Adoração não é sinônimo de música, tá, gente? Então, adore a Deus com seus hábitos. Cuida da sua família, cuidando da sua igreja local, dos seus amigos. Desenha, trabalha, canta, dança. Honre a Deus e faça das suas atividades comuns algo louvável para Ele. Passo 4. Comunhão. Esteja em comunhão com a sua comunidade local. Não se esqueça que nós somos um povo missional. E nós carregamos a nossa identidade de ser um grupo e não apenas indivíduos. Deus nos chamou para ser um corpo. Quer uma dica? Leia Atos de 1 a 3 para você se inspirar em como a igreja de Atos mantinha a comunhão entre eles. Passo 5. Comunhão com as pessoas que estão à sua volta e compartilhamento da fé. Não viva numa bolha. Tenha amizades de verdade com as pessoas que não compartilham da mesma fé que você. E seja um bom exemplo de vida. Compartilhe a fé agindo, se necessário falando, aconselhando, orando junto, mas sempre mantenha a comunhão. Beleza? Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido o que é de fato viver a vida em missão. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema, se você também um dia achou que missão era apenas uma tarefa a se fazer e não um estilo de vida. E eu deixo até aqui uma pergunta para vocês. Você quer viver a vida em missão? Bora? Se sim, comenta aqui embaixo a hashtag Vida em Missão. E se você quiser ser intencional aqui neste mundo da internet, nós disponibilizamos semanalmente vídeos compartilháveis para você compartilhar com seus amigos. Sabe aquele amigo que talvez por razão não está muito afim de ir na igreja? Ou até falar desses assuntos relacionados a Deus? Pois então, compartilhe com eles um de nossos vídeos, puxe um papo, assistam juntos e se permita ter uma conversa
intencional com essa pessoa, onde você pode ouvir a opinião dele primeiro e depois expressar esperanças através das suas palavras. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seu grupo pequeno, com os jovens da sua comunidade, com seus líderes e também com seus liderados. E é isso aí, galera. Como eu sempre digo, estude, entenda, pratique e o mais importante, vivam a vida em missão. Até mais!